pelo dom da fé e pelo empenho missionário que recebemos através de seu testemunho. Lembramos o bispo da Igreja de Roma, na pessoa do Papa Francisco, com seu verdadeiro testemunho de vida. Lembramos também de todos os servidores, de todas as servidoras de nossa comunidade, de nossas comunidades, que doam e doaram suas vidas pelo reino. Bem alegres, iniciemos cantando. Canto inicial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Os irmãos e irmãs, talvez a visão não seja boa, a iluminação está para ser melhorada, mas num instante de silêncio, vamos dar uma olhada para este quadro aqui, à minha esquerda e à direita de muitos de vocês, onde está o possível retrato de Pedro e Paulo. A gente chama esse tipo de pintura de ícone, olhemos um pouco, para ver se a gente desvenda melhor o mistério que Deus realizou nesses dois homens tão diferentes um do outro, em favor da igreja primitiva que chegou a nós todos. E olhando para esse ícone, peçamos perdão a Deus, porque nem sempre a gente se espelha nesse testemunho que Paulo e Pedro viveram sua fé. Muitas vezes a gente se cala, tem medo, pisa na profecia, deixa a profecia morrer, e a gente fica vivendo uma fé muito mais de consolo dos mortos do que de libertação dos vivos. Então façamos um instante de silêncio e nos arrependamos dos nossos pecados. Cheios de gratidão pelo perdão que vamos receber de Deus, cantemos. Senhor, piedade, Senhor.
o arrependimento da gente, por outro, desejosos de acolher a sua graça. E vamos rezar juntos. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós todos, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Arrependidos e perdoados pelo nosso Deus que é Pai e que é Mãe, demos glória ao mesmo cantando. Em o louvor número 3. Recebeu a unção dos dois às 9h30 da manhã, e ainda há pouco Deus a chamou para junto de si. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei a vossa igreja seguir em tudo os bons ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava
4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça suas sandálias. Pedro obedeceu, e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus.
Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus, amados irmãos e irmãs, somos convidados a ficarmos de pé para juntos acolhermos o Santo Evangelho proclamado. Número 4. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação.
Meus irmãos e irmãs, solenidade de Pedro e Paulo, para nossa religiosidade popular, foi ontem, dia de ambos. É uma solenidade que ele se insere dentro do mistério total da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus ensinou e viveu, meus irmãos, as pessoas daquele tempo concluíram que ele foi uma boa nova, ele trouxe uma boa nova, sobretudo aos pobres, aos sofredores. E aí, meus irmãos e irmãs, tanto em vida como depois da morte, uns, não sei se muitos, ficaram do lado da verdade que Jesus trouxe, do tempo novo que Jesus inaugurou, mesmo com medo, porque toda novidade, meus irmãos e irmãs, nos causa medo. Basta você estar num lugar que não conhece, procurando o endereço. Ainda que você saiba ler, tenha anotado, tenha pessoas na rua a quem você procurar, mas isso já deixa a gente ansioso e com medo naquela expectativa. Então, Jesus viveu e ensinou, alegrou o coração de muitos, porém, para viver aqueles ensinamentos, todos ficaram com medo, porque viram como foi que ele terminou. Aí o que é que aconteceu, irmãos? Uns, mesmo com medo, seguiram Jesus, tentaram de dar continuidade às coisas belas que ele viveu e ensinou. Outros se acomodaram, se isolaram, fizeram de conta que nada tinha acontecido, podia ter sido algo bom, mas passou, acabou-se. Como às vezes nós fazemos para esquecer coisas que foram muito boas para nós, num certo momento, mas que por algumas razões se tornaram dolorosas depois. Aí a gente tenta esquecer. Por isso, irmãos, é que o salmo que a gente cantou, o refrão, e escutou ainda há pouco, nós repetimos várias vezes que de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Em outras palavras, de todos os medos que vocês e eu temos, Deus nos liberta, Deus livra a gente, se a gente tentar buscar Deus e fortalecer a fé que está dentro de nós. A primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos mostrou isso. Pedro preso, com medo, além de muito bem guardado, acorrentado nos dois braços. Vocês viram Deus enviando o seu anjo que ilumina a cela, toca no ombro de Pedro e o liberta daquela prisão. Aí, meus irmãos e irmãs, vocês e eu somos levados a pensar nos medos que nós temos, nas prisões que nos envolvem também ainda hoje, onde o medo é uma forma de prisão. E aí, meus irmãos e irmãs, nós devemos pedir nessa liturgia que, assim como o anjo do Senhor iluminou aquela cela, certamente suja, fedida, aonde Pedro estava, que o anjo do Senhor venha a cada instante da nossa vida, que a gente tenha olhos para ver esse anjo do Senhor que vem. Às vezes é uma pessoa que vem trazer uma palavra boa, nos convidar para algo bom da nossa fé, para melhorar a sociedade. Então, que nessa hora a gente tenha os ouvidos bem abertos, os olhos bem abertos, para acolher essa luminosidade que o anjo do Senhor traz. E o anjo do Senhor tocou no ombro de Pedro, porque
ele estava cochilando, se não dormindo. Então, nos deixemos também, irmãos, ser tocados pelo anjo do Senhor. Nos acordemos do nosso sono. Às vezes a gente é desperto demais para algumas coisas que nem é o essencial, e somos dorminhocos demais para coisas muito importantes que passam batidas por nós, porque nós não acolhemos. Então vamos nos deixar, meus irmãos e irmãs, nos iluminar por o anjo bom de Deus, deixar que ele toque nos nossos ombros e nos tire da prisão, porque Deus não nos quer na prisão, assim como não quis o apóstolo Pedro. E peçamos todo dia também que Deus liberte a gente dos tantos medos que a gente tem, sobretudo com as coisas boas. Às vezes eu pergunto ao casal: por que você não casa? Não, pai, eu tenho medo, tenho vergonha de ir para a igreja e o pessoal veio casando. Aí eu pergunto: por que você tem medo? Você tem vergonha de fazer algo bom? Não pode causar vergonha de medo a gente fazer algo bom, meus irmãos. Quanta coisa boa eu não deixo de fazer. Às vezes também os jovens me perguntam: mas padre, passei a idade, nunca me confessei, vou para a missa, tenho vontade de comungar, mas sei, nunca me confessei. Aí eu digo: mas todo tempo é tempo, faz uma preparaçãozinha possível, se confessa. Ah, padre, eu tenho muita vergonha, tenho medo. Não, meus irmãos, vergonha e medo não levam a gente para nenhum canto bom. Pois não nos deixemos tocar pela luz que o anjo traz todo instante, pela pancada que ele dá no ombro da gente, pelos empurrões que ele nos dá para se acordar. E nos acordemos, irmãos, para as coisas boas. A segunda leitura vai muito na linha da primeira, só que eu disse no começo da liturgia que Pedro e Paulo foram bem diferentes. Então, Paulo, estudioso, o mestre, o doutor. Então, vocês notam que no livro dos Atos dos Apóstolos é alguém que conta uma história sobre Pedro. Na carta de Paulo a Timóteo, é ele que, com saber literário e etc., escreve para o amigo, né? Então ele começa dizendo: caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício, aproxima-se o momento da minha partida. Quer dizer, ele vem escrevendo, mas ele não esconde, está se aproximando. A partir daqui não é porque ele quer partir, é porque vão matá-lo aos 49 anos de idade, meus irmãos. Pedro já morre, já é crucificado um pouco mais tarde, mas Paulo é morto, tem que partir para Deus sem querer, muito jovem. E pelos cochichos que ele ouve lá no corredor da prisão onde ele está, ele sabe que o momento dele está se aproximando. Se vocês já visitaram alguém doente no hospital ou numa cadeia, vocês sabem que às vezes nos corredores o pessoal sabe muito mais do que o doente. O pessoal sabe muito mais do que o preso. Pois bom, então Paulo sabia que se aproximava o momento de voltar para Deus. E aí ele diz algo belo que nós devemos nos preparar para dizer algo assim, ou pensar algo assim, quando se aproximar a hora da gente voltar para Deus. Paulo diz: combati o bom combate, isto é, fui do lado do bem, tenha custado o que tenha custado. Combati o bom combate, completei a corrida da fé, e agora está reservada para mim a coroa da justiça. Parece a arrogância de Paulo, né? Mas ele deve ter muita clareza do que está dizendo. Depois ele vai dizer que essa coroa da justiça não é só para ele. Ele vai
aqui, essa coroa é para todos os que esperam com amor a manifestação gloriosa de Jesus. Vamos esperar com amor a volta de Jesus, meus irmãos e irmãs. É na nossa vida a gente fazer todo o possível de bem que Jesus quer fazer através de nós. Bom, e o Evangelho a gente já refletiu aqui há uns 15 dias atrás. Certamente os 12, quando estavam sozinhos, deviam comentar sobre o que Jesus fazia, apoiar, discordar. É sempre assim, meus irmãos e irmãs. A melhor amiga que a gente tem, o melhor amigo que tem, a gente não deixa de falar sobre ele para uma outra pessoa, nem que seja de bem, para elogiar, Então, os apóstolos olhavam para o que Jesus ensinava, fazia, deviam ficar entusiasmados, discordar, estar em desacordo. Um apóstolo achava de um jeito e outro de outro. E aí chegou a hora de Jesus perguntar quem é que as pessoas diziam que ele era. Porque nós sabemos o que a pessoa é, meus irmãos e irmãs. Não é pelas palavras bonitas que a pessoa fala. Não é que a pessoa estudou muito, tem muita ciência. Não, meus irmãos. Nós sabemos o que a pessoa é pela maneira como ela vive, por o que ela faz, com as amizades que ela tem, com a disponibilidade que ela tem de servir aos outros. Não é discurso, não é que diz que uma pessoa é boa e a outra é ruim. Não, meus irmãos e irmãs, é o jeito de viver nosso que diz quem somos. Por isso que Jesus pergunta: quem é que andam dizendo que eu sou? Mas depois Jesus propõe para o próprio Pedro: e tu? O que é que tu acha que eu sou? É tão difícil, meus irmãos e irmãs, vocês e eu ter essa coragem de perguntar aos outros o que é que os outros andam dizendo que a gente é, e o que é que o nosso próprio amigo e amiga acha que a gente é. É tão difícil, meus irmãos e irmãs, a gente perguntar. E a resposta também não é fácil. Pois não. Jesus faz a pergunta, escuta as respostas, e também depois diz uma novidade boa para Pedro, que foi Deus que deu sabedoria a Pedro, para Pedro reconhecer que ele era o Messias, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus promete que Pedro vai ser o líder do grupo, e que como líder ele vai ter uma missão muito difícil, uma missão de discernimento, de olhar os comportamentos das pessoas e avaliar um pouquinho o que está certo e o que está errado, para ficar de acordo com o que está certo e para ficar em desacordo com o que está errado. Que missão difícil, irmãs e irmãos. Essa missão de um bom pai de família, de uma boa mãe. Eu não sei em que medida os pais e as mães se encorajam para isso, os bons educadores. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Quer dizer isso, irmãs e irmãos, separar a escuridão da luz, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é bom, o que é ruim, o que é do bem e o que é do mal. É uma missão da liderança, não é fácil não. Pois bom. Então hoje nós rezamos, pedimos a Deus nosso Senhor para os anjos bons tocarem na gente, acordar a gente do nosso sono. Estamos rezando aqui para a gente vencer todo o medo que a gente tem na vida de fé e na vida social. Pedir a Deus que nós saibamos liderar
nós com essa finalidade da gente liderar, da gente administrar, da gente cuidar, porque Jesus soube cuidar muito bem e até hoje cuida muito bem de nós todos. Bem, meus irmãos, peçamos a Deus nosso Senhor que Ele ajude, como Pedro, a gente responder todo dia para nós: quem é esse Jesus, Filho de Deus, para mim? Por que eu admiro Jesus? Porque deixo conforto na minha casa, 1 ou 2 horas por semana, para escutar Jesus, para compreender melhor Jesus? Por que me esforço de perdoar como Jesus perdoa, de querer bem sem fingimento como Jesus queria, de ajudar as pessoas como Jesus dava, de não julgar, de não condenar como Jesus fazia, mas de acolher, de amar, de compreender a história de cada pessoa? Então, meus irmãos e irmãs, a festa, a solenidade de Pedro e Paulo leva a gente a pensar nessas coisas boas que aconteceram na vida deles, de Deus que sempre estava com eles, e pedir a Deus que Deus também permaneça sempre conosco. Por isso, professamos a nossa fé rezando: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nós vamos deixar para lá o que o livrinho propõe, e a cada uma das preces que vamos fazer, vamos todos, nós vamos cantar. Ai de mim, se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim, se eu me calar quando Deus me mandar falar. Renovai sempre em vossa igreja o impulso missionário, a exemplo dos apóstolos Pedro e Paulo, que doaram suas vidas pelo Evangelho também. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Fortalecei a fé e a missão do Papa Francisco, que ele, sustentado por vossa graça, tenha sempre o vigor e a saúde para conduzir a vossa igreja nas trilhas de Jesus Cristo também. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Dai perseverança à nossa comunidade, para que, inspirado em Pedro e Paulo, aprenda sempre mais a ser discípula missionária do vosso Filho Jesus, caminho, verdade e também. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Meus irmãos, todos nós temos valores nas nossas vidas semelhantes a Pedro e a Paulo, e temos defeitos semelhantes a Pedro e a Paulo. Vamos pedir a Deus que cada dia a gente aprenda com nossos defeitos, que a gente se corrija, dê um passo adiante, e que a gente aprenda também com as virtudes que Deus nos dá, a gente caminhar sempre com esperança, vivendo a nossa fé como esses 2 apóstolos. Rezemos. Pai
Admite se eu não disser a verdade que eu ouvi. Admite se eu me calar quando Deus me mandar falar. Ouvi-nos, Pai de misericórdia, as nossas súplicas e atendei-nos por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nossa vida toda oferecida a Deus, sanemos e caminhemos com alegria ao coração. seja sempre por Deus Pai de amor e misericórdia. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado a vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é justo e necessário
Senhor Pai Santo, Deus eterno e Pai misericordioso, Cristo Senhor nosso, hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo. Unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos os seus louvores, cantando a uma. Tudo isto é mistério.
ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Então nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, e este vinho que nos salva e nos dá coragem. Especialmente a Cícero Araújo de Brito, no seu 7º dia de falecimento, e a todas e todos que foram marcados como sinal da fé, abrindo vossos braços acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. Mas que somos um povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai, que amor e misericórdia, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Vocês perceberam pelas leituras, irmãos, que as pessoas que tinham fé no começo da igreja, sobretudo no primeiro século e segundo, depois de Jesus Cristo, sofreram muitas perseguições, foram presos, foram torturados, muitos foram mortos, e que a igreja sofreu muito, a igreja nascente sofreu muito, mas se uniu muito e rezava muito para que aquela onda passasse, para que a mensagem de Jesus Cristo ficasse imprimida em cada coração. Nós também somos convidados a rezar muito nos dias de hoje, mas também agir, meus irmãos. Parece que nós estamos muito acomodados com a oração hoje em dia, e
com pouca ação, com pouca profecia, com pouca denúncia das coisas erradas que tem medo da gente. Tem medo ainda, fica tudo aparentemente tranquilo, em paz, mas é uma paz falsa. Então rezemos, deixemos o anjo do Senhor nos iluminar, nos acordar, a gente ajudar a melhorar essa sociedade em que vivemos, para ela ser mais justa e mais fraterna. Por isso, irmãos e irmãs, demos as mãos uns aos outros para rezar como a igreja primitiva rezava, para que a mensagem de Jesus permaneça viva e nós nos responsabilizemos cada vez mais por ela. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. E ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivemos a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai, e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor, irmãos e irmãs, esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a paz. Felizes convidadas e os convidados para esta Santa Ceia, diz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos ao nosso Deus, irmãs e irmãos. Concedei-nos, Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na nossa comunidade de fé
e na nossa família, e perseverando na partilha do pão, na vida imortal, e no ensinamento que os apóstolos do Senhor deixaram para nós, destacando Pedro e Paulo, e enraizados no vosso amor, sejamos a cada dia um só coração e uma só alma, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentemos só um instantinho, irmãos. Essas mesinhas móveis aqui na igreja, talvez vocês ainda encontrem algumas cópias do convite da festa. Mas a gente pode também passar na secretaria, no horário do expediente, pedir. Não tem demais, tem papel demais até o que ele precisa, mas tem o suficiente. E aí a gente tem a programação toda que a gente destaca, sobretudo na sexta-feira, que é o dia da abertura da festa. Sexta-feira dessa semana que está começando hoje. Então, às 5h30 da manhã, a gente tem uma alvorada festiva seguida de oração e café comunitário aqui na matriz do Sagrado Coração de Jesus. O apostolado da oração combinou comigo hoje fazer uma adoração às 9h da manhã, porque é a primeira sexta-feira do mês. Aí a missa é a da abertura da festa, e não tem adoração quando vier a guiar, porque não tem clima. Então tem essa oração às 6h da manhã, com o café comunitário, na sexta-feira, e às 9h tem uma adoração puxada pelo apostolado da oração, mas que quem quiser vir, pode vir também. Às 18h, nós sairemos do santuário de Nossa Senhora de Fátima até a matriz, que acontece todo ano. Aí nós iremos para esse deslocamento de sucesso. É importante que cada um coloque, se disponha a colocar o seu carro naquela hora para acompanhar essa moto caminhada, suas motos, convidem outras pessoas. Só fica bonito com muita gente, então será um sucesso se cada um de nós fizer o seu esforço. Quando chegarmos aqui na matriz, que seja 19h ou que não seja ainda, a gente vai chegando e começando a missa e a abertura da festa. E depois haverá o hasteamento da bandeira, que durante os 10 dias da festa ficará hasteada. Amanhã, às 19h, a gente vai ao santuário de Nossa Senhora de Fátima, fazer nossa missa na segunda-feira, pedir à Mãe de Jesus a proteção e a paz para toda essa festa que está para começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o nosso Deus misericordioso, Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Cantando no final, vamos em paz e nos sonhos. Graças a